Pessoal, aqui na segunda carta do apóstolo João, que escreveu a Maria, certo? A maioria esmagadora das religiões não entende isso, mas pode ter certeza absoluta que aqui João ele escreve a Maria, aquela mesma Maria que o Senhor Jesus na cruz deixou ele encarregado para cuidar dela e dos filhos dela, certo? Então o João ele ficou encarregado de cuidar, de observar, não sustentar financeiramente, não é isso, certo? E isso também, claro, certo? Porque Maria, ela foi mãe do Jesus homem, né? Não mãe de Deus, mas mãe do Jesus homem. E, afinal de contas, era uma cristã que creu no Senhor Jesus com certeza. Uma mulher íntegra, foi mãe do Jesus homem e merecia respeito. Então, o Senhor Jesus não ia deixar também aquela mulher que fez o papel de ser ali sua mãe, né? Desprezada. O Senhor Jesus com certeza deixou João ali encarregado para cuidar dela e dos seus irmãos, certo? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, ele olhando lá na cruz, olhando para João, né? Eis aí a tua mãe, certo? Não quer dizer que Maria hoje é mãe. Nossa, não. Isso é totalmente distorcido pela a Igreja Católica, não tem nada a ver. Simplesmente ele tá deixando o João para cuidar de Maria, certo? Observar aquela que foi sua mãe aqui na terra. Aí o João, ele, além de ser apóstolo, ele era presbítero, ele começa assim, ó, do presbítero a senhora eleita. Então, aqui ele está escrevendo a carta a Maria, certo? E a seus filhos. Isso é lá em Mateus capítulo 13, se não me falha a memória. Fala dos filhos dos irmãos do Senhor Jesus, né? E ali eram irmãos literais, certo? Irmãos na carne, que o Senhor Jesus tinha, porque José e Maria tiveram filhos na carne, tá bem claro. Ela foi virgem antes do Senhor Jesus nascer, até o Senhor Jesus nascer, né? Digamos assim, realmente. Mas depois que o Senhor Jesus nasceu, ela viveu uma vida normal com seu esposo José, e tiveram filhos e filhas, tá bom? Então o João ele diz, ó, do presbítero a senhora eleita. Por que para a senhora eleita? Porque Maria foi eleita para ser a mãe do Jesus homem, certo? Isso é muito precioso, é muito importante. A mulher que deu à luz ao Filho de Deus, né? Isso é muito interessante. Então, ela é a senhora eleita, né? Com certeza, sem dúvida. E a seus filhos, as quais amo na verdade, tá vendo? Ó? Ele amava de verdade. Aquela família que ele aprendeu a respeitar tanto, né? Por ter sido ali parente do Senhor Jesus aqui na Terra, né? E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Então Maria, ela era muito amada, não adorada, mas amada e respeitada pelos apóstolos, certo? Pelos seguidores do Senhor Jesus, por quê? Porque ela era mãe do Jesus homem. Todos tinham um carinho imenso por Maria e pelos seus filhos, né? E aqui João está escrevendo a ela, pode ter certeza absoluta do que eu estou te falando. Tem uns que querem espiritualizar, Jesus estava escrevendo aqui a igreja. Não, pessoal, era Maria. Ponto. Porque João era um missionário, era um apóstolo que vivia no mundo pregando o evangelho, entendeu? E como o Senhor Jesus deixou ele carregado de cuidar de Maria, não só ele, todos, né? Ele escreveu essa carta a ela, né? Olha se não escreveu outras, né? Que não foi canonizado, digamos assim. Versículo 2: Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. 3: Graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. 4. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade. Você lembra aquela passagem que está tendo uma festa lá, em um certo local, e o Senhor Jesus resolve não ir porque não era o seu tempo? Aí os seus irmãos ele vai. Tu não quer ser conhecido, tu não quer ser famoso. Quem quer ser conhecido tem que se apresentar publicamente. Até o mestre responde: Não, não vou porque ainda não é meu tempo tal. Aí o que é que um versículo lá diz? Porque os seus irmãos não criam nele. Né? Então, até aquele momento ali, os seus irmãos não acreditavam nele. Depois foi que alguns se converteram aqui, como o João cita, né? No versículo 4. E um desses aqui era Tiago. Um desses irmãos do Senhor Jesus aqui, literalmente na carne, que acreditou no Senhor, que passou a crer no Senhor Jesus como Filho de Deus, como Salvador, era Tiago, né? Quando Paulo
eu não me falo a memória, é Atos 16. É porque eu não fiz aqui um esboço, né? Tô falando, citando aqui de cabeça. Paulo, ele diz que quando foi a Jerusalém, ele não viu nenhum dos apóstolos, não, Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. Porque Paulo destaca Tiago, o irmão do Senhor, né? Eu não vi outros apóstolos, não, a Pedro e a Tiago, o irmão do Senhor. Né? Ele destacou bem claro lá, acho que é a 16, Paulo fala isso, né? Então, por que ele destaca o irmão do Senhor? É porque era esse Tiago aqui, lá de Mateus 13, quando diz que quando o Senhor Jesus está pregando em Nazaré, se não me falha a memória, aí as pessoas falam, e esse aí não é filho de José, esse aí não é filho de Maria, não é seus irmãos Tiago, Simão, etc, né? Não, esse Tiago, que é citado também em Mateus 13, né? E Paulo também cita irmão do Senhor. Então, um desses aqui se converteram, pessoal, é Tiago, irmão do Senhor. Versículo 5. E agora, Senhora, rogo-te que não como se escrevesse o novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros, né? Esse desde o princípio aqui, pessoal, não está se referindo à lei de Moisés, não está se referindo à criação, nada disso, está se referindo ali no princípio do Senhor Jesus aqui na terra, certo? Dos seus ensinos, tá bom? Então, desde o princípio ouvimos, está falando aqui do que o mestre ensinou lá, porque aqui João já escrevendo, com muitos anos depois, que o Senhor Jesus foi morto, ressuscitou, subiu ao céu, tal, entendeu? Então, desde o princípio aqui, está se referindo ao ministério do Senhor Jesus, tá bom? Lá no início do seu ministério. Aí o 6, ó, e o amor, né? E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Só um detalhe. E aprenda isso, até se algum adventista estiver vendo esse vídeo, é verdade que nos escritos gregos, no Novo Testamento, fala sobre os 10 mandamentos, fala sobre a lei, sim. Só que toda vez que o Novo Testamento fala de mandamentos, em termos de ordenância, de observância para andar, não se refere ao decálogo. Não se refere à lei de Moisés, não se refere aos 10 mandamentos. Porque senão estaria bem extenso, né? E aos 10 mandamentos, não. Aí eles citam Apocalipse 14, 12. Tá aqui, ó. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Fala 10 mandamentos lá? Fala. Aqueles que guardam os 10 mandamentos. Fala os 10 mandamentos? Não. Pessoal, você tem que compreender que no Novo Testamento, de Jesus em diante, nós temos que seguir os mandamentos de Jesus, o Evangelho. Está lá em Mateus 17, 5. Este é meu filho amado, a ele ouve. Nós temos que ouvir os ensinos do Senhor Jesus, os mandamentos do Senhor Jesus. Entendeu? Então, esses mandamentos aqui, pessoal, não está dizendo 10 mandamentos, mas sim mandamentos, é o Evangelho. É o que o Senhor Jesus ensinou. Você tem que compreender isso. Então, toda vez que aparece a palavra mandamentos no Novo Testamento, em termos de ordenança para a gente observar hoje, não se refere a tal lei, se refere aos mandamentos do Senhor Jesus. É tanto que no versículo 6, ó, João cita o amor. Se não me falha a memória, em Romanos 13, que Paulo fala que o amor cumpre toda a lei. Quem pratica o amor cumpre toda a lei. O amor cumpre tudo, certo? Esse é os mandamentos do Senhor Jesus, o amor, né? Então vou ler vocês novamente, ó. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, eu digo e repito, é os ensinos do Senhor Jesus. Ame uns aos outros, quem te bater na face vira outra, né? Tá escrito lá na Torá, né? Na lei, quem tipo olho por olho, dente por dente, né? Porém eu vos digo, quem bater na tua face vira outra, tá vendo? É os mandamentos do Senhor Jesus, pessoal, tem nada a ver com a lei de Moisés. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, o mandamento hoje para a igreja é andar no Senhor Jesus, é ouvir a sua mensagem, é praticar o amor, certo? Obedecer o evangelho. O 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam Jesus, que Jesus veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Eu não vou ler a epístola toda, porque é uma epístola pequena, só tem um capítulo e vai até o versículo 13. Mas porque o tempo já está passando, mas eu vou ler aqui o último versículo, o 13. Saudam-te os filhos da tua irmã, a eleita, né? Então, essa epístola aqui, para quem não sabia até agora, foi João, apóstolo, que escreveu a Maria, certo? É tanto que ele chama ela de Senhora eleita, porque ela foi eleita para ser mãe do Jesus homem aqui na terra. É uma pequena carta, é uma simples carta,
certo? Eh, e foi canonizada. Acreditou que João escreveu outras até para ela, porque ele ficou ali observando ela, né, aqui na Terra, por ter sido o encarregado pelo Senhor Jesus para cuidar dela e tal. E é interessante, né? Eu achei interessante gravar esse vídeo aqui falando sobre a segunda epístola do apóstolo João, que na verdade foi uma carta que ele escreveu a Maria, a que foi mãe do Jesus homem aqui na Terra. Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à Humanidade. Congregue conosco.